Bell estava completamente ciente dos sentimentos de Sheer por ele. Durante todo o encontro ele sabia o que ela queria com ele, mas ele fingiu ignorância a todo momento. Isso porque ele sabia que não podia dar pra ela o que ela queria, então ele fingiu ignorar esses sentimentos, como se ele não soubesse deles. O anime nesse episódio cortou várias coisas insanas entre a Sheer e o Bell, principalmente cenas onde eles finalmente nos mostram lados da Sheer que nunca foram mostrados antes, onde o Bell viu quem realmente a Sheer é. E claro, os vários pedidos intensos que ela fez para o garoto, principalmente querendo que ele fosse o seu herói. E embora o anime tenha cortado muita coisa, relaxa que hoje eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para receber o melhor do mundo otaku e claro, apoiar o meu trabalho. Este homem que está liderando uma das unidades que está vigiando Bell e Sheer é Van, um meio Palum de 30 anos que foi salvo por Freya de sua vida antes de ser da família, onde ela era bem difícil, principalmente por ser um meio Palum. Por ela ter o ajudado, ele jurou fidelidade e lealdade absoluta para a deusa, e por isso ele detesta o Bell Cranel. Afinal, o garoto roubou o coração de Sheer, que alguém pode ser chamada de a maior bomba latente da família Freya. Basicamente, a Sheer é uma coringa na família, ela é uma bomba. Aqui ficamos sabendo que muitos aventureiros da própria família Freya não sabiam dessa missão sobre a Sheer, muito menos sabiam sobre a Sheer. Todos abaixo do nível 2 eram ignorantes sobre isso, e apenas alguns selecionados do nível 2, que eram realmente talentosos, foram colocados nessa missão. Isso porque envolve uma informação que o Otar e os executivos não queriam compartilhar. Eles estavam relutantes em deixar o resto da família saber sobre isso, que é justamente a Sheer. Ela é um segredo muito bem guardado dentro da família Freya. Até pouco tempo atrás, pouquíssimos sabiam sobre ela. E por causa disso, não é um exagero falar que são poucas as pessoas da família Freya que não odeiam o Bell, porque a maior parte deles realmente odeiam o garoto, principalmente porque todos eles se esforçam e trabalham ao máximo para ganhar o amor de sua deusa, enquanto Bell um dia simplesmente apareceu e tomou isso para si mesmo, o que faz é claro eles queimarem de raiva. E enquanto sentia a sede de sangue de todos os membros da família Freya, Bell, após aceitar o pedido de Sheer para fugir, conduziu ela por uma infinidade de vielas, até que ele foi e entrou em uma loja sozinho, e ali ele desceu uma escada que o levou para o subsolo, e o único motivo pelo qual ninguém atacou ele quando ele estava em um lugar tão suspeito é porque Sheer ficou fora da loja esperando por ele, como se ele tivesse ido pegar alguma coisa para o encontro deles. Inclusive, quando ele saiu da loja, ela ficou bem animada, parecendo que estava muito feliz com o que quer que ele tivesse pegado lá dentro. E embora aqui os membros da família Freya achassem isso suspeito, eles não fizeram nada, afinal não tinham provas. Depois disso, o Bell levou a Sheer para a avenida principal de Horário, onde lá eles entraram em uma loja geral de itens, e depois de entrar na loja geral, ele usaria o manto da invisibilidade para fugir com a Sheer pela porta dos fundos, fazendo os membros da família Freya não conseguirem achar eles e, claro, começarem a entrar em pânico. E então aqui descobrimos que a loja que Bell entrou antes deles sumirem juntos era uma loja chamada Esconderijo da Bruxa, que é uma loja que vende itens mágicos. E enquanto Bell e Sheer corriam cobertos pelo manto da invisibilidade, Bell conseguia escutar a comoção e os tremores atrás deles, que no caso, obviamente, era a família Freya entrando em pânico e começando a procurar por eles, mesmo ao custo de causar confusão. No caso, Bell pegou 2 itens naquela loja, o véu reverso, que é a capa da invisibilidade, e um removedor de odores, para que assim homens besta como o Allen não conseguisse cheirar eles. E Bell conseguiu pegar eles bem rápido porque ele conhece Lenoa, a dona dessa loja. Ela é uma amiga de Fels, onde Bell implorou pra ela por ajuda, e ela ajudaria meio cansada, já que Fels falou pra ela que se o Bell pedisse ajuda, ela deveria o ajudar. E, inclusive, os itens que Bell está usando não são itens comprados na loja, são os itens que o próprio Fels tinha, ou seja, itens que o próprio Fels fez no passado. Esses itens não são apenas itens bons, são itens de excelente qualidade. E enquanto Sheer estava tendo o momento da vida dela, mais feliz do que nunca, Bell estava tremendo em pensar que Redin iria despedaçar ele vivo e jogar ele no mar. Mas o que ninguém esperava, amigos, e que o anime cortou completamente, é que os olhos de Redin
Redin captaram sim o casal fugindo pelo beco, mas ele fingiu não notar. Enquanto dava ordens para a família Freya formar um cerco de procura na direção oposta da qual o Bel estava indo. Então é por isso que o Bel fugiu tão facilmente. Não é que ele é bom em fugir, é que o Redin ajudou ele, atrapalhando a busca e mandando eles para outro lado. E Redin fez isso claramente porque ele quer que Bel e Sheer tenham um momento juntos, já que no próprio episódio passado ele disse que desejava que a presença dele ajudasse a garota a entender o que ela realmente queria. Então o Redin aqui foi um aliado, um grande aliado para o Bel. Uma coisa a se notar durante a fuga deles é que de fato Sheer está extremamente feliz, muito feliz com essa fuga. E Bel aqui percebeu que essa é a primeira vez que ele provavelmente vê a verdadeira Sheer, e não aquela que ela mostra para ele, mas quem ela realmente é. E aqui, vendo isso, ele descreveria ela como uma jovem nobre. Sobre a catedral que os dois foram, isso obviamente foi porque Bel é um grande fã das histórias de heróis e quis vir visitar essa catedral, já que algumas partes dela só são abertas para o público durante o Festival da Deusa. E uma coisa bem interessante a se reparar é que, se você ver bem, o herói da história parece bastante com o próprio Bel, só que mais maduro, mais adulto. Nunca foi feita nenhuma relação entre os dois até onde eu sei, então isso pode ser apenas uma coincidência ou uma escolha de design do autor. Mas eu me pergunto se ele não poderia ter sido algum descendente do Argonauta no passado, ou talvez uma reencarnação passada, porque de fato as semelhanças são bem grandes. E Bel, ao chegar nesse salão, foi abatido com uma imensa vontade de chorar. Embora não se saiba se foi porque ele conhecia a história trágica por trás deste conto, se era porque ele queria visitar esse lugar há muito tempo ou por algum outro motivo. E uma cena que o anime não mostrou é que Sheer perguntou para Bel por que a catedral foi nomeada em homenagem a Hurand, que era o herói, e não ao espírito que está enterrado ali, no caso consagrado ali. E Bel diz que é porque o espírito nunca apresentou seu nome. Em todos os lugares, histórias e contos, ela sempre foi retratada como Undyne, que é a raça dela, um espírito da água, mas ela nunca revelou seu nome nas histórias. E por isso que a catedral recebeu o nome do herói, porque nós sabíamos o nome dele. E Sheer entrou em choque com essa informação, se perguntando por que o espírito nunca revelou seu nome, se perguntando se, ao revelar o verdadeiro nome dela, o seu segredo estaria arruinado, onde claramente ela não está pensando no espírito, ela está pensando em si mesma e fazendo um paralelo entre as duas, perguntando se ela mesma, caso ela revele seu nome verdadeiro para o Bel, o seu segredo seria revelado para ele. Onde nessa cena a Sheer agiria de maneira meio estranha, olhando bastante para o altar, pensando em outras coisas. O que no caso seria mais uma das dicas que nos mostra que tem alguma coisa acontecendo entre Sheer, Freya e essas paradas. E é depois disso que ela falaria com Bel, como no anime, sobre o que ele faria caso ela enlouquecesse de amor, assim como o espírito da história. Sobre o jantar no navio, como Estia e Ais apareceram lá é interessante. Depois que o Bel sumiu, a Estia, sabendo que o garoto teria deixado para trás um ou dois papéis ou panfletos que ele usou para planejar o encontro, ela foi checar isso. Então ela correu de volta para a mansão Hearthstone e invadiu o quarto dele procurando por pistas. E lá ela achou sobre o jantar no cruzeiro. E assim elas foram direto para o navio, embora quase não tenham conseguido entrar, já que lá tinha um dress code e elas precisaram voltar para casa, se trocar e então voltar para o cruzeiro. E enquanto as duas observavam Bel e Ash enlouquecia, Ais elogiaria Bel, dizendo que ele está muito bonito e que ele é bonito. E claro, como no episódio passado, Ais aqui estava tomada por um sentimento, uma emoção que ela não conseguia entender, mas enquanto ela olhava para o Bel e a Sheer juntos, ela se sentia muito sozinha, solitária, como se mesmo que ela estivesse ali no meio de muitas pessoas, ninguém estivesse com ela. Obviamente isso é ciúmes e insegurança, porque ele está com outra. E as garotas da taverna entraram ali depois que elas ameaçaram alguns funcionários. No caso, elas pegaram uma faca, ameaçaram os funcionários e substituíram eles para entrar no cruzeiro. E elas sabiam do cruzeiro porque elas seguiram a Estia gritando com a Ais. Agora, quando os membros da família Freya atacam o cruzeiro, Redin chegou um momento depois, ficou irritado por ter demorado. Ele esteve manipulando a família Freya para evitar que o Bel e a Sheer fossem descobertos por eles. E assim, ele ficou arrastando todos eles para longe do Bel e da Sheer por muito tempo. E até agora ele se saiu muito bem, afinal foi um dia inteiro que eles foram deixados em paz. Mas infelizmente ele não conseguiu impedir o ataque ao navio. Isso porque ele estava muito ocupado lidando com Allen, os Gullivers e Hogni. Então, como ele estava lidando com
magos de alto nível, aqueles de nível inferior acabaram passando por ele e foram direto pro cruzeiro. E a clara demonstração de força aberta do Van enfureceu Redin. Todos na cidade que estavam por ali olharam para eles e sabiam que era a família Freya causando problemas, usando força excessiva no meio da cidade, e isso mancharia o nome da família Freya, e Redin ficou furioso com isso. Afinal, o nome de sua família não deve ser manchado. Mas o Van nem estava pensando nisso, ele estava tão irritado e meio enlouquecido que nem pensar direito ele conseguia. Tanto que é por isso que ele criou tanto caos na cidade. E então nós passamos para a minha cena favorita de todo esse arco, que é a Ponte dos Heróis. Eu simplesmente amo essa parte da história, pelo menos desse volume da Light Novel. A ponte é o legado de grandes pessoas dos tempos antigos que lutaram e arriscaram suas vidas para selar o calabouço, para parar os monstros. Essa ponte possui apenas os maiores heróis de todos os tempos, apenas os heróis que formaram os alicerces para o mundo, onde inclusive nessa cena você pode reconhecer alguns desses heróis do Damage Memoria Freeze, que é onde eles aparecem pela primeira vez. E então ficamos de frente para a estátua de Albert. E isso aqui deveria ter um grande impacto em todo mundo, meus amigos, mas não teve porque o anime cortou o volume 15. Basicamente, Albert, o grande rei mercenário e o maior herói de todos, se chama Albert Waldstein, e é implicado que ele é um parente direto da Ais, que é Ais Wallenstein. E isso não é um spoiler, já que isso aparece no volume 15, mas o anime cortou essa cena. E essa cena deveria ser impactante porque nós sabemos que tem muita coisa ao redor de Albert que nós não sabemos ainda, então isso aqui instiga a nossa curiosidade para saber o que está acontecendo. Aqui, Ashir fala que Albert foi o sinônimo do fim da Era dos Heróis, onde a sua morte marcou o início da Era dos Deuses, com eles chegando nesse mundo. Ele foi o maior herói já visto na história desse mundo e a sua lenda é indestrutível. Ele é o último capítulo da Dungeon Oratória, ele é literalmente o que acabou com a Era dos Heróis. A conquista dele que o consagrou como o maior herói também é simples. Ele quem expulsou o dragão negro de um olho só de onde está o horário agora. O dragão negro que nasceu da masmorra e queria destruir tudo e a todos, Albert sozinho lutou com ele e expulsou o dragão do assentamento humano. E claro, não apenas o expulsou, como o expulsou destruindo um dos seus olhos, o que fez com que o dragão negro fosse de um olho só. Albert é a personificação de um herói, e aqui Bel, ao olhar para o seu pedestal, pensaria por que não ter o nome Waldstein na frente do nome dele, como se todos devessem conhecer apenas como Albert e não como Albert Waldstein, o que é claro é um grande mistério até o momento. E então Ashir fez o seu monólogo sobre o mundo querer um herói, e quando ela começou a fazer isso, o Bel sentiu como se ele ouvisse outra voz, como se a voz que ele estivesse ouvindo não fosse da Ashir. Isso é como muitas pessoas já perceberam, Ashir é duas pessoas ao mesmo tempo. Então essa voz que ela usou para falar com Bel aqui não era a voz da Ashir, e sim da outra pessoa. E quando ela fala que quer um Odur, para aqueles que não sabem, meus amigos, Odur é o deus que puxa a carruagem do dia pelos céus, ou seja, ele é o responsável por trazer o dia para o mundo, basicamente. E na mitologia, ele é o marido de Freya. Exatamente, na mitologia, Odur é o marido de Freya. Então Shir aqui está toda estranha, falando que quer achar o seu Odur, foi a primeira pista para aqueles que já entenderam um pouco sobre o que é essa temporada. A Shir falando que está procurando por um Odur, está procurando pelo seu marido, sua alma gêmea, seu herói, aquele que ficará ao lado dela pela eternidade. E aqui, enquanto a Shir falava isso, os olhos dela que olhavam para Bel imploravam por alguma coisa. E o Bel percebeu isso, e ele não queria perceber também. Ele sabia que não podia dar para Shir o que ela queria, o que os olhos dela imploravam por ele, e por isso ele fingiu ignorância, fingiu não saber o que ela queria, fingiu não perceber isso, porque o Bel não é burro, rapaziada, ele sabe claramente pra que ele saiu com a Shir hoje, porque ela queria sair com ele hoje, tudo que ela fez com ele hoje, ele sabe o que ela quer, os sentimentos dela, mas ele não pode dar isso pra ela, porque ele não sente o mesmo. Então é por isso que aqui, enquanto ela implorava pra ele com seus olhos, ele ignorou, fingiu não saber. E então depois disso, a Shir o levaria para o lugar onde o episódio acaba, mas parece que a noite está apenas começando. E para aproveitar melhor essa noite começando, nesse vídeo você pode conferir mais conteúdo cortado de Danmachi, então corre aí e assiste, mas antes disso se inscreve no canal, não se esquece, deixa o like e comenta aí qualquer coisa para me apoiar. E claro, não sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.